Tá certo, como um atendimento fraterno. Como um atendimento fraterno, perfeito. Nenhum tratamento espírita prescinde do tratamento físico. Nem quando você tem reuniões de cura, né, chamadas reuniões de cura, tem casas espíritas que possuem essas reuniões. Aqui a gente já teve, né, Milton? Aqui. Teve. E interessante, né, que os espíritos, eu tentei frequentar o vindo e tal, não sei o quê, e eu percebi que tanto no sábado quanto na quarta-feira os espíritos estavam dizendo a mesma coisa, né? Aquele espírito que trabalha com você. Falando sobre a necessidade da gente estruturar um trabalho, a gente Cristóvão voltando para isso. Né? E os espíritos falando isso todos os dias. É muito interessante. Por quê? Porque possivelmente é um trabalho que está sendo necessário nessa área, nesse ambiente, com os médicos. Está sendo geral? Todos os centros espíritas estão começando a se voltar para essa parte de cura. Talvez seja uma coisa mesmo dada. Eu preparo fluido do planeta que vai ser necessário disso. É mesmo? Lá na casa de Emmanuel também tem a mesma orientação? Nós temos, lá tem passos. Mas começou agora? Não, já que é uma reunião que vai estar intensificando. Bom, então se está fazendo uso da medicação, ela não deve ser suspensa, né? E o que a gente recebe mais é pessoas com problemas psíquicos. Então, se é problema psíquico de ordem obsessiva ou espiritual, ele tem que ser conjugado com o tratamento de desobsessão. E aí você vai falar, como é que você vai falar isso? Você percebeu, chegou o Luiz aqui, eu estou dando passo nele e percebi que ele tem um problema de ordem obsessiva. Não vou falar com ele, ó, você está obsediado, não vou fazer isso. Tá? Eu vou conversar com o dirigente, acabou o trabalho de passe, eu vou conversar com o dirigente do passe. Falou, olha, eu percebi, fulano de tal, não sei o que, blá, está com um problema de ordem obsessiva. O que o dirigente do passe vai fazer? Ele vai, se ele conhecer a pessoa, ele pode começar a perguntar levemente, as coisas estão bem, como é que estão e tal, e sugerir para ele ir para um atendimento fraterno. Certo? Aí no atendimento fraterno, ele vai ser visto melhor o problema dele e tal, e ele pode ser encaminhado para a reunião de obsessão. Ele não, é o nome dele. Então, esse é o procedimento. Você nunca vai dar um diagnóstico para a pessoa, para a pessoa do passo e falar assim, ó, teu rim está ruim, não vou fazer um negócio desse. Né? Eu posso depois conversar com o dirigente do passo, o dirigente do passo tem a atribuição de reunir alguma percepção que seja útil e tomar essa atitude, sempre com todo o cuidado, com toda a diplomacia, para que não vire aqui uma casa de consulta. Né? Não é isso que a gente quer. Então, a origem espiritual, que eu vou falar agora, ou origem comportamental. Esse aqui é o mais comum, tá? Um problema de desorganização fluídica por conta de um problema de origem comportamental. A pessoa, todo dia, ela bebe, por exemplo. Bebe até cair, todo dia. Aí vem aqui, toma um passe, fala aí no dia seguinte, cai de novo. Aí depois vai reclamar assim, mas o passe não adiantou nada. É claro, o passe não vai lá. Isso é um problema de origem comportamental. E aí, nesse caso, a indicação é atendimento fraterno. Tá? E eu vou acabar com a frase do livro dos médicos, né? Não basta que um doente diga ao seu médico, dê-lhe saúde, quero passar bem. O médico nada pode se o doente não faz o que é preciso. O Milton vai falar então para a gente sobre fluidos e perispírito, né? E depois a gente volta apresentando algumas técnicas de aplicação de passe e fazendo os exercícios com vocês aqui. Tá bom? Vai rolar o que agora? Hã? Vai rolar o que agora? Milton. Agora nós vamos conversar um pouquinho também. Eu pedi muito para o Milton para vir aqui, da outra vez a gente dividiu, né, esse estudo do passe, e não saiu da minha cabeça a aula do Milton sobre o perispírito. Então eu vou sentar aqui para Você chegou a entrar em perispírito, vamos ver como é que a gente vai. Eu posso usar um pouco o quadro? Pode subir nessa tela aí, claro. Peguei mais 17 lá. Entendeu? Atende? É isso mesmo. Maravilha. Então, novinho, você pode usar à vontade. Bom,
pessoal, então depois de toda essa explanação do Pedro, a gente percebe que o passe é uma realidade. Energizar uma pessoa é uma coisa que é possível e tem um mecanismo. Tem um mecanismo. Vamos tentar entrar nessa questão, mecanismo conceitual do processamento dessa energia. É isso que nós temos que saber. Yasmin, você dá passe. Você sabe qual que é o caminho que a energia percorre até chegar na eficiência que ela precisa ter? Para ser sincera, Não, eu não sabe. Não sabe. Já se vai dar passe? Eu estou aqui chuchando. Não dá passe? Quem dá passe mais aqui? Eu dava, mas agora não estou podendo. Já deu passe? Já. Tem noção de como é que essa energia é processada até chegar no ponto final onde ela tem que ser destinada? Não tem. Nesse A maioria momento. dos médicos não tem. Agora, você fazer uma coisa sabendo como é que se processa, a segurança que você tem, né, na eficácia do resultado, não tenho dúvida disso. Bom, então vejam, o Pedro falou bem aí, toda a postura, digamos, histórica do passe, como é que essa energia, ela é salutar, ela é boa, ela é construtiva, é edificante, tudo isso, não é isso, Pedro? Tudo isso está compreendido. Vamos ver então como é que isso se processa. O que nós somos, na verdade? Nós somos espírito, não é isso? Nós carregamos a nossa vida, só eu, espírito, mais nada, ou eu tenho um corpinho que me acompanha no processo evolutivo? Tem. Então, eu, como espírito, vou botar aqui um quadradozinho, eu, espírito. Eu estou sempre associado a um corpinho que é o meu espírito, não é isso? A vida inteira nossa durante um processo infinito. Esse perispírito existe. É ele que faz com que a gente se firme como pessoa humana no caminho evolutivo. É ele. Ele registra tudo que a gente vai aprendendo ao longo das vidas, das vidas. Isso aqui é formado por quê? Só Deus sabe. A constituição espiritual é de tal maneira, tão diferenciada, que a gente não tem elemento aqui na Terra para compreender a composição de nós espíritos. É um energético tão fabuloso, minha gente, que a gente não consegue saber exatamente como é que isso é isso. Mas isso aqui dá. E veja que isso está colado nisso, olha aqui. Então, este pedacinho de matéria que acompanha o espírito, ao mesmo tempo que ele é ligado ao espírito, durante a vida encarnada, ele está ligado também a um corpo físico. Né? Que coisa louca é essa? De um lado conecta-se a uma coisa que a gente não sabe do que é feito. De outro lado conecta-se a uma matéria pesada, grosseira, igual essa mesa aqui, ó. Já viu que matéria louca é essa? Consegue ter essa facilidade? Aí que vem. Isso é matéria. Isso é matéria, isso aqui não é matéria. Bom, aí que vem a noção, né, gente, da questão de fluidos. Vamos só voltar um pouquinho. O que é matéria e o que não seria? O espírito não é matéria. Né? Tem três coisas na natureza: Deus, espírito e matéria. Deus não é espírito nem matéria. Matéria não é espírito nem Deus. E o resto da onda é a mesma coisa. Então isso aqui, ó. Mas tudo não tem aquela coisa de tudo ser matéria? Entendi. Não tem aquela história de tudo ser matéria? Tudo, absolutamente tudo. Sim, o espírito, chegando num grau, por exemplo, futuramente, de entendimento do que realmente seja a matéria, pode ser até que é um grau de emancipação, de evolução, que chega num negócio, mas a gente não compreende. A constituição física do espírito, que não é físico, é uma coisa tão sutil de alta vibração que a gente não consegue saber, não se enquadra dentro dos padrões materiais que nós temos na nossa cabeça. Isso aqui dá para compreender, sabe por quê? Quando, minha gente, eu pego nessa mesa aqui, ó, bota a minha mão aqui, a minha mão não passa, não vai além disso, fica aqui na superfície. É matéria? É. Do que é formada essa mesa? De elementos químicos. Aqui tem oxigênio, tem hidrogênio, tem carbono, tem nitrogênio, tem uma série de coisas aqui dentro. Não é? Quando eu pego um copo d'água, essa água que você não bebeu, se eu enfiar o dedo neste copo d'água, o dedo não vai atravessar essa água. Qual que é a constituição física dessa água? É a mesma da mesa.
que na água passa e aqui não passa. Então você veja que a matéria, vou pegar a matéria aqui, a matéria é sólida. Toda a matéria é formada de grupamentos moleculares, não é isso? São moléculas que estão juntinhas. Então, na matéria sólida, as moléculas são essas bolinhas aqui. Não vou desenhar aí, não, são bolinhas. Então, na matéria sólida, essas moléculas estão ajuntadas, amarradas umas das outras aqui, está vendo? São amarradas, bem amarradas. E a tendência de tudo na vida é ter movimento, não existe nada estático. Nada. Tudo é uma questão de coisas em movimentação que causa a chamada vibração. Tudo está tremendo. Nada é estático. A mesa também. A tendência disso aqui é se deslocar. Esse conjunto de matéria é a tendência que rode. Como elas estão todas amarradinhas, etc., ela tem uma velocidade muito próxima de zero, esse rodar aqui. Então, por isso que quando eu enfio a mão na mesa, como elas estão todas amarradas, não passa. Mas tem um centro de orientação molecular que tende a rodar para causar os impactos da vibração. Tudo vibra. Eu estou falando com vocês, a minha voz, ela tem uma reverberação, é isso? Ela tem uma determinada frequência de vibração, está vibrando, não é estático. Então, agora se eu pego a matéria líquida, só para vocês terem uma ideia, aqui uma força básica. Também as moléculas estão aqui, né? Cheio de moléculas. Só que no líquido, essas moléculas não estão atadas umas às outras, estão soltas. Estão rodando em velocidade ela um V, aquela velocidade V1, que é muito maior que aquela velocidade V aqui. Está sempre rodando. A água que está paradinha tem um conjunto de moléculas que está no processo de rodar, você não percebe. Então, o que define, por exemplo, a liquidez da matéria, mais líquida, menos líquida, é exatamente essas moléculas estando soltas e a velocidade com que elas rodam na matéria. Quando eu bato a mão, coisa que a gente não consegue enxergar. Pois é, mas você percebe. Acontece. Mas dá para enxergar, por exemplo, no forno de micro-ondas. Se você coloca um bloco de gelo, que é sólido, no forno de micro-ondas, o micro-ondas ele dá energia para aquelas moléculas, aí elas começam a se agitar. E o que acontece com o gelo? Vira líquido. Por quê? Porque exatamente acontece isso. Ele dá energia. Ele dá energia para o movimento acontecer, as moléculas então se dissociadas, elas estão dissociadas, na verdade, né? Mas elas estão juntas pelo processo do congelamento, mas não estão atadas como no sólido. Então, quando eu passo a mão aqui no ar, por exemplo, aqui no ar, é um gás que aqui está à nossa disposição. Você está vendo o ar aqui na sala? Não. Mas se você fizer isso, você sente que tem. Bom, então veja, a água eu consigo ver, né? Ela tem as moléculas soltas e rodando em uma determinada velocidade. O ar, às vezes eu consigo sentir o ar, o cheiro talvez, mas eu não enxergo esse ar. Mas eu sei que ele existe porque está aqui, ó. Por que o ar é diferente da água? Qual é a composição do ar? É a mesma da água, é a mesma da mesa. Aqui também tem moléculas, muitas moléculas, que giram também numa velocidade V1, V2, muito maior que V1 que está aqui. Por isso então que no ar eu não chego, a minha visão não consegue perceber, porque o girar é muito grande. Então a gente não percebe, mas é matéria, não é matéria? Isso é matéria, ó, sólido, líquido e gasoso. São matérias que nós conhecemos.